E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que vamos abordar. E lembro que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo, beleza? É importante a gente repercutir tudo que aconteceu no clássico de ontem, né? Atlético 2, Cruzeiro 0, Cruzeiro chegando aí a mais um jogo nessa incômoda sequência de não conseguir vitórias e agora também a 7 jogos sem sequer marcar um gol, o que é a pior sequência da história do clube. Ontem no finalzinho da live chegou a brotar essa notícia de que o Mano Menezes tinha pedido demissão, né? Eu até olhei na hora ali e vi que no Twitter lá do Samuel Venâncio tinha a informação de que o Mano tinha colocado o cargo à disposição, porém a diretoria do Cruzeiro não aceitou. Basicamente o que acontece é o seguinte: quando o técnico coloca o cargo à disposição, é a mesma coisa dele falar: olha gente, eu acho que não vai funcionar mais, eu acho que o negócio não tá rolando. Então basicamente o próprio Mano Menezes já viu que a coisa não tá funcionando e colocou o cargo à disposição. É tipo assim: vamos sair fora, não precisa me pagar multa, ninguém tá devendo nada a ninguém, peço perdão pelo vacilo. O problema é que da mesma forma que isso mostra autocrítica do treinador, ele tá vendo que os métodos dele não estão funcionando, é também muito confortável para o técnico treinar o time, ditar toda a forma como um time deve jogar. Até uma semana atrás o Mano Menezes falava de forma muito confiante que o Cruzeiro ia passar pelo River, que a gente estava fazendo uma temporada que só no Campeonato Brasileiro a gente não estava indo bem. Pois é, agora que os resultados não estão vindo mesmo, né? A gente está eliminado da Libertadores na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, é muito confortável para o técnico simplesmente pegar o boné e sair fora. Mas o mercado do futebol, infelizmente, funciona assim mesmo. É a coisa do, se não tá dando certo, tchau, e vocês que se viram por aí. A última vez que eu me lembro de um treinador do Cruzeiro pedir para deixar o clube e a diretoria não aceitar um pedido de demissão foi com o Cuca em 2011. A gente lembra como 2011 foi um ano complicado, a gente quase foi rebaixado, né, salvando aí naquele último jogo contra o Atlético, né, no episódio que inclusive dá nome pro canal. A questão é que o 6x1 para mim, inclusive já falo isso até como nome do canal, ele não é apenas uma vitória sobre o Atlético, não é apenas a nossa maior goleada sobre um rival. Para mim, aquele capítulo tinha marcado um ponto de virada na história do Cruzeiro. O Cruzeiro vivia anos horrorosos, né? Praticamente ficamos 10 anos sem conseguir um título de expressão, a gente quase foi rebaixado e conseguiu num ato de grandeza uma grande vitória que nos manteve na primeira divisão e inclusive impôs aí uma humilhação ao rival. E o nome do canal ser 6x1 tem muito mais a ver com a volta por cima que o Cruzeiro deu numa situação que aparentava ser a pior da nossa história, né, até então, e o Cruzeiro conseguiu se recuperar naquele momento. O problema é, o time atual do Cruzeiro é melhor que o time do Cruzeiro de 2011, mas esse time não parece ter vontade de se recuperar como o de 2011 mostrou no 6x1. E eu acho que essa é a hora da gente questionar praticamente tudo, porque a gente sabe que nossa diretoria é uma lástima, é a pior diretoria que a gente já teve, que o trabalho do Mano Menezes não está funcionando e até ele mesmo já viu que não está funcionando. Tanto que ele pediu conta, a diretoria não aceitou, então o Mano Menezes vai continuar. Tomara que a gente se recupere contra o Inter, que a gente consiga emendar vitórias aí no Campeonato Brasileiro. Mas nesse momento é difícil enxergar uma perspectiva boa. Até o próprio Mano Menezes já viu que o negócio não está funcionando, gente. E ele tem muita responsabilidade sim, mas a partir de agora a diretoria tem mais responsabilidade do que nunca. Porque o próprio técnico falou, não dá. E a diretoria falou, dá, continua aí. Então quer dizer, se a coisa continuar ruim pra gente, a culpa vai ser ainda maior da diretoria. É como se o Cruzeiro dependesse do Mano Menezes para existir, né? É como se o Mano fosse a única pessoa que trabalha no Cruzeiro capaz de pensar futebol, capaz de organizar uma equipe, capaz de manter o vestiário minimamente organizado. É como se diretor de futebol, vice-presidente de futebol, o presidente, esse monte de orelha seca que tem aí dando ordem no clube e aparecendo na imprensa, é como se ninguém tivesse cérebro. Mas enfim, eu acho que nesse momento a torcida tem que cobrar muito e esperar uma reação dos jogadores, especialmente os jogadores mais experientes.
Os líderes do elenco, que são sempre os caras mais exaltados quando a gente ganha, são eles que têm que botar a cara e mostrar em campo por que eles são idolatrados. E falo aqui de todos eles, é o Fábio no gol, é Dedé e Léo na zaga, é o caso do Egídio, que é um jogador que grande parte da torcida do Cruzeiro gosta muito, até pela primeira passagem. O senhor Henrique, né, um dos 10 jogadores que mais atuou com a camisa do Cruzeiro e que tá jogando muito mal recentemente. Thiago Neves, né, o jogador decisivo que não decide porra nenhuma. O Fred, que adora reclamar na imprensa, mas dentro de campo não joga nada. O Pedro Rocha, com seu belo salário maravilhoso aí, que jogou muito bem aquele clássico do 3-0, mas o resto da passagem dele pelo Cruzeiro é um fracasso absurdo. E falo desses porque são os principais líderes do elenco, mas tem muita gente devendo aí. O próprio Robinho, a gente sabe, não tá nas condições físicas ideais, mas tá devendo. O Rodriguinho é outro jogador que chegou envolto em muita expectativa, um jogador muito caro, que agora está lesionado, mas quando estava em campo também não estava rendendo bem. E eu repeti várias vezes na live de ontem, né, que é muito confortável estar no Cruzeiro, porque nada acontece, o time ganha, perde ou empata e a reação dos atletas é a mesma. Tá na hora de mudar isso, gente, entendeu? Tá na hora de haver cobrança profissional. E aí entra o nosso grande problema, né? Quem é que vai cobrar? Diretoria não tem moral para cobrar. O próprio Mano já meio que largou e a gente não sabe agora até que ponto vai funcionar. Então, assim, o que nos resta é torcer. Nós somos cada vez mais reféns dessa galera que tá aí. E quando eu digo reféns, é da diretoria, da comissão técnica e a dos atletas. Chega a ser surreal a gente olhar o que é que o Cruzeiro virou, como que a gente caiu num buraco tão fundo que a gente não consegue enxergar uma saída. Eu até falei antes do jogo contra o River, né, que é nesses jogos grandes que a gente pode dar uma virada na temporada. Não aconteceu contra o River, não aconteceu no clássico contra o Atlético. Agora a gente tem a terceira grande oportunidade seguida, que é nessa partida contra o Internacional, semifinal de Copa do Brasil. Se tem um torneio que é a cara do Cruzeiro, é a Copa do Brasil, né? Falando deste Cruzeiro atual de Mano Menezes. E se tem um torneio em que o Mano Menezes é muito bom, é a Copa do Brasil. Isso significa alguma coisa? Não, até porque o time do Inter tem jogado muito bem. Perdeu no sábado para o Fluminense, é verdade, jogando com um time misto, mas ainda assim é um time que vem colecionando bons resultados, está classificado na Libertadores, faz um bom brasileiro, está na parte de cima da tabela e o Cruzeiro vive essa crise que a gente sabe. E aí entra outra coisa que eu gostaria de comentar. Não ir ao campo é a solução? Na minha opinião, não, tá? Até porque eu acho que se a torcida larga o time, aí os caras vão ter ainda menos vontade de correr, se é que eles já têm mostrado alguma. E em 2011 é importante a gente lembrar que um dos fatores que fez o Cruzeiro se manter na Série A foi o apoio da torcida. A torcida tentou ajudar da forma que foi possível e ajudou muito o Cruzeiro a evitar aquela queda. E sim, esse momento é do Cruzeiro falar em queda. Já é o momento da gente falar em rebaixamento, sim. É claro, existe a possibilidade de título na Copa do Brasil? Existe. Mas a gente não pode ignorar o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, essa campanha ridícula que o Cruzeiro fez até aqui. Em 39 pontos disputados, a gente ganhou 10. Restam 25 jogos no campeonato, né? Quer dizer, 75 pontos em disputa e o Cruzeiro tem que conseguir 35. Quer dizer, o Cruzeiro tem que conseguir um aproveitamento de quase 50% dos pontos para evitar o rebaixamento. Isso é algo impossível? Não. É algo difícil? Nesse momento atual é, mas se o Cruzeiro estivesse rendendo aquilo que pode e aquilo que a gente esperava, ganhar metade dos pontos em disputa não é nenhum bicho de 7 cabeças. O problema é que o Cruzeiro não está ganhando de ninguém, o Cruzeiro não está fazendo gol em ninguém. Então isso tem que mudar o quanto antes, porque a cada rodada que passa e a gente trata a situação do Cruzeiro como normal, ela se torna mais complicada e o rebaixamento fica mais próximo. No final de semana a gente tem um jogo contra o Avaí pelo Campeonato Brasileiro, que é aquela oportunidade de ouro assim para qualquer time somar ponto e conseguir uma vitória. Se a gente não ganhar do Avaí, que é um time que até agora não venceu ninguém no Campeonato Brasileiro, aí, meus amigos, eu realmente não sei o que esperar. Me preocupa muito a forma como 2019 está cada vez mais parecido com 2011 do Cruzeiro, né? A gente ganha o campeonato estadual, dá uma iludida grande na torcida, né? Com aquela expectativa de que viria um título de Libertadores, de que a gente conseguiria uma grande temporada e no final as coisas acabam se tornando cada vez mais melancólicas com o time brigando na parte baixa do Campeonato Brasileiro. E é importante ressaltar que dessa vez não tem um Atlético Mineiro na última rodada pra gente golear e sair da zona de rebaixamento, tá? Então o Cruzeiro precisa reagir o quanto antes, porque do jeito que as coisas estão caminhando, é pra gente ter medo sim. Se tem algum torcedor do Cruzeiro que não tá com medo de rebaixamento, tá torcendo errado, digamos assim. E fazendo um parêntese com o futebol feminino do Cruzeiro,
Eu falei lá na aba comunidade no sábado à noite, né, após a vitória por 2-0 do time feminino sobre o Grêmio, que colocou aí as cabulosas do Cruzeiro na decisão do Brasileirão da Série A2. Mas o meu comentário sobre isso muito breve foi: se o time masculino do Cruzeiro honrasse a camisa como tem feito o time feminino, a gente estava feito. E muitas pessoas criticaram, questionaram, falaram: ah, o time que não honra a camisa ganhou 2 Copas do Brasil recentemente, ganhou o Campeonato Mineiro, bababá, bababá, bababá. Amigos, quando a gente fala o time honrar a camisa, nós estamos falando de momento. Este time do Cruzeiro não está honrando a camisa. Isso significa que no passado ele nunca honrou? Não. Grande parte desses jogadores já fizeram boas coisas pelo Cruzeiro. Fábio, Dedé, Léo, Thiago Neves, Fred, para citar os mesmos jogadores que eu cito aí como um dos grandes responsáveis por essa crise que o Cruzeiro vive. E aí está o grande cerne da questão. Os jogadores que têm potencial, os jogadores que já mostraram qualidade, eles têm que chamar a responsabilidade e fazer a diferença agora. E aí vem aquela questão, a gente cobra de quem? De quem pode entregar algo mais ou de quem está fazendo o seu máximo? A gente cobra de quem pode entregar algo mais. E o futebol feminino do Cruzeiro está fazendo muito mais do que se esperava. Por isso eu falo em honrar a camisa. Isso faz toda a diferença. Essas meninas se juntaram praticamente um mês antes, ou menos de um mês antes do início da competição, perderam o primeiro jogo, depois ganharam 10 seguidos. Elas já estão classificadas para a primeira divisão e ainda assim fizeram uma puta semifinal contra o Grêmio, ganhando fora de casa, ganhando em casa, jogando sempre com extrema seriedade. E exaltar o futebol feminino não significa criticar o futebol masculino. Se é Cruzeiro, tem a nossa torcida, pelo menos falo por mim. Se é Cruzeiro, tem a minha torcida, futebol masculino, feminino, vôlei, time de bocha, qualquer um para mim, se tá defendendo o Cruzeiro, eu quero que vença. E nesse momento a gente critica o masculino e elogia o feminino simplesmente porque o feminino merece elogio e porque o masculino tá ridículo, merece crítica. Tomara que a gente tenha motivos para daqui a pouco estar elogiando os dois, tanto o masculino quanto o feminino, porque a gente quer ver o Cruzeiro sempre bem. Só uma questão sobre o Rodriguinho, que eu vi que algumas pessoas estavam especulando que o jogador estava insatisfeito no Cruzeiro e teria pedido para ser negociado com o Corinthians. Tinha uma conversa de que o Cruzeiro emprestaria o Rodriguinho para o Corinthians pagando uma parte do salário. Moçada, essa notícia não tem o menor fundamento, primeiramente porque o Rodriguinho não está insatisfeito por não jogar no Cruzeiro. O Rodriguinho não está jogando no Cruzeiro porque ele está em recuperação daquela cirurgia que fez na região lombar, estava com problema de coluna, então não é que o Mano não quer escalar o Rodriguinho não pode jogar nesse momento. E eu achei muito engraçado que a notícia falava claramente que o Rodriguinho estava insatisfeito porque estava no banco. O Rodriguinho não tá no banco, gente. O Rodriguinho tá machucado. Só se ele tá no banco do hospital, né? Ou da fisioterapia, algo assim. Ele não está em condição de jogo. Para quem suspeitava de alguma coisa, o Duílio Monteiro Alves, que é diretor lá do Corinthians, falou claramente que não existe negociação em curso. O Rodriguinho não vai voltar pro Corinthians. Então não se preocupem com relação a essa saída. O Rodriguinho vai continuar como atleta do Cruzeiro, pelo menos até o final do ano. E só uma observação final, que eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, mas o Cruzeiro tem que dispensar jogadores e não sei o quê, fulano tem que sair, fulano tem que sair. Eu também acho que no cenário ideal, muitos jogadores não têm mais condição de continuar no Cruzeiro. Porém, a gente tem que entender que existem diversas regras no meio do futebol. A primeira delas é: não existe esse negócio de dispensar jogador. O jogador tem um contrato assinado e esse contrato tem que ser cumprido tanto por ele quanto pelo clube. E no contrato não existe a opção jogar bem ou jogar mal. O contrato está assinado, se o cara está jogando mal, o clube tem que continuar pagando o salário dele a mesma coisa. É uma relação profissional, não é uma coisa: se você não está bem, eu vou descontar do seu salário. Infelizmente não funciona assim, eu até gostaria que fosse. Então, gente, não existe a opção: vamos dispensar o jogador, tem que mandar embora o fulano e o Beltrano. Porque quando você dispensa um atleta, você tem que pagar todo o salário até o final do contrato como multa rescisória. E durante o Campeonato Brasileiro tem aquele agravante: se um atleta fez mais que 6 jogos por um time na competição, ele não pode se transferir e jogar por outro time da Série A. Ou seja, a maioria desses jogadores que a gente não está querendo ver mais no Cruzeiro, que estão jogando muito mal, não tem a possibilidade deles saírem esse ano. Eu já falei isso em outros vídeos, mas acho importante ressaltar porque o tom dos comentários de vocês segue falando dessa possibilidade.
Tem que mandar o Fred pro Fluminense. Esse ano não tem como, pro ano que vem pode ser. Tem que trocar o Hudson pelo fulano de tal. O Hudson não tem como vir pro Cruzeiro, porque ele já fez mais de 6 jogos pelo São Paulo. Mas eu tô esclarecendo isso só porque eu acho importante que a gente entenda como o mercado funciona, para que paremos de repetir coisas que simplesmente não tem como acontecer. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Infelizmente, mais um vídeo triste de se fazer, com notícias ruins, né? Mas enfim, não há muito o que fazer a não ser levantar e continuar tentando. Nós não somos cruzeirenses só quando o time ganha, nós não somos cruzeirenses só quando é campeão. A gente é cruzeirense em todas as circunstâncias e nesse momento o clube precisa de apoio. E apoio não é passar a mão na cabeça, apoio é inclusive enxergar as falhas que estão sendo cometidas e cobrar das pessoas que façam o seu trabalho direito. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar as suas opiniões sobre essa situação que o Cruzeiro vive. Você enxerga alguma luz no fim desse túnel aí? Quais são os jogadores que você acha que estão devendo do Cruzeiro, especialmente esses jogadores que a gente tem como maior referência? Já vamos iniciar também as questões do jogo contra o Inter, qual seria a sua escalação, enfim, temos muitas coisas a abordar. De momento ficamos por aqui, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!